interessante. Então, doutor Alessandro, para quem não conhece, se o senhor quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Obrigado, quero dar aqui um salve aqui pro Samuel, Matheus, fico muito feliz de estar participando com vocês aqui. Gabriel, foi o Gabriel que conheci primeiro aqui da turma. Ele fez a agenda. Ele fez a agenda. Falou, você pode participar lá de um podcast? Falei, opa, então pronto. É a primeira vez que você participa, né? Primeira vez que participo. Aí, ó, maravilha. E fica marcado de uma forma especial. Aqui com vocês. Se eu não me engano, também é a primeira vez que um advogado se faz presente aqui como advogado, né? Para trazer informações sobre... Não teve mesmo, não. Não teve. Se veio, era uma pessoa formada, mas foi um assunto, uma outra pauta. Então, realmente é um podcast muito especial. Fico feliz e agradeço muito o convite, como vocês já apresentaram aí, eu sou advogado, professor universitário também, viajante nas horas vagas, então, descobri agora um novo hobby. Um assunto que me chamou bastante a atenção, né? Eu quero mais informações sobre esse lado, né? Esse hobby do senhor aí, de viajante. Vamos bater um papo sobre isso, sobre muitas outras coisas. Então, deixa eu falar um pouco sobre mim. Eu sou nascido em Diamantino, natural de Diamantino, lá no meu registro está lá Diamantino, só que vivi 28 anos em Alto Paraguai. Meus pais moram lá e eu vivi lá até 28 anos porque depois eu me casei e mudei para cá, para Diamantino, né? Conheci minha esposa aqui. E desde então eu estudei aqui, estudei na época que era da UNED, na época e passou a ser a Unemat. Eu sou a primeira turma que se formou, né, da Unemat, logo que encampou a Unemat eu me formei aqui. Então a minha trajetória sempre foi essa, sempre vivi aqui pela região, e aí por isso talvez até o despertar desse sonho de querer explorar outros lugares e acabei indo para outros lugares, conhecer, mas profissionalmente estou estabelecido aqui. Diamantino me acolheu, a minha cidade que é Alto Paraguai também sempre me acolheu. Então, por aqui tenho vários amigos e cada dia mais a gente vai fazendo novas amizades e é uma cidade maravilhosa. Eu digo que aqui o povo, nós desse jeitão meio cuiabano, né, Chape Cruz, né, por isso até o sotaque por conta dos meus familiares, parte de pai, né, principalmente, que é ali de Rosário. Então, às vezes o pessoal pergunta, esse sotaque é nordestino? Eu falo, não, esse aqui é cuiabano. Aí outro dia eu fui viajar, eu estava... Salvo engano, acho que foi em Maceió. E aí um vendedor lá me perguntou pra mim, falou, você é alagoano? Eu falei, não, mas seu sotaque parece de Lagoa. Aí eu falo Lagoa, eu falei, não, sou lá do Mato Grosso. De fato, né, você vê quando ele puxa um pouquinho, dá aquela misturada, né? Eu até ia perguntar pro senhor se era nordestino. Aí tem hora que dá uma misturada que você pensa, não, é um rosariense, né? Aí eu falei assim, pode ser que seja um rosariense com os pais nordestinos, né, que... puxa um pouco, mas é daqui mesmo, da região. Sou daqui da região. Minha esposa certamente deve estar assistindo lá a live, ela está em Cuiabá, e ela sempre brinca que quando eu estou na frente do microfone, que diz que o sotaque fica mais aflorecido ou algo assim. Depois ela vai me falar se é isso mesmo. Tá, o senhor é formado em Direito. Conta um pouco pra gente a trajetória do senhor, como que o senhor decidiu seguir essa formação, como que foi a trajetória antes do senhor entrar na faculdade, quando o senhor entrou, se o senhor puder comentar um pouco sobre. Então, direito para mim, a gente tava até conversando, né, Samuel falando do sonho dele de fazer direito e tá em tempo ainda, viu? A faculdade tá lá com vagas abertas. Eu não tinha algo assim muito concreto, né? Eu lembro dos meus colegas, amigos dizendo assim, eu quero ser dentista e tal, ano que vem já quero entrar numa faculdade. Aí outro falava, eu quero fazer enfermagem e tal, nessa região aqui. E eu nunca tive algo concreto. E é muito interessante porque aí eu falava assim, olha, eu acho muito bonito o curso de Direito, mas eu acho que eu não pagaria a faculdade de Direito, porque a nossa visão estava focada aqui em Diamantino, nos cursos que tinham aqui, né? Sim. E na época era a UNED, né? Que tinha o curso de Direito. Aí eu acabei prestando vestibular na época para agronomia na Unemat, em Tangará da Serra. Tinha conhecido Tangará da Serra nos jogos, aqueles jogos escolares e tudo mais, e apaixonei por Tangará da Serra. Falei, vou embora para lá, vou escolher o curso. E aí eu escolhi o curso de agronomia lá e escolhi bioquímica na UFMT. Mas não era nada assim, né, vocacionado, aquela paixão. E aí eu acabei passando, né, num curso para agronomia. Depois
segunda chamada, eu fui chamado lá no UFMT, mas o primeiro foi de agronomia. E já desde do vestibular foi uma situação inusitada, porque eu ia ficar na casa de um amigo lá. E aí eu falei pra ele, o vestibular vai ser tal dia e posso ficar na tua casa e tal? Não, vamos sim, tá? Ele morava em Alto Paraguai. Aí na hora que foi para pegar o ônibus, nós fomos pro ponto de ônibus, e aí eu procurando ele, cadê ele? Né? Esqueceu de mim. E aí eu falei, e agora, né? Saí correndo atrás dele, ligando, né, e tal. Aí ele falou, eu esqueci, rapaz, tô aqui fazendo uma macarronada. Aí encontrei ele lá fazendo macarronada, ele correu na casa dele, pegou a mala assim, só um par de roupa e fomos para Tangará da Serra. Aí fomos de carona, porque perdemos o ônibus, pegamos o táxi. Até então achei que ia fazer agronomia, né? Eu tava crente que seria agronomia e passei. Salvo engano, na época acho que passei em 14º, alguma coisa assim. E vai ser agronomia, né? Mas aí foi chegando mais próximo, e o curso, como era integral, a primeira coisa que eu queria fazer era ter um salário e também tirar minha habilitação. Né? Porque já tinha aprendido a dirigir e tal, eu queria tirar minha habilitação. Aí eu lembro que na época até meu pai saiu candidato a vereador lá na época, na cidade, a gente conversava e tal. Ele falou, vai, a gente vai tentar, né, te manter lá, a gente numa situação, assim, bem difícil, né, eu entendia, né, naquela época. E aí eu pensei, falei, poxa, não vai ser possível eu ir para Tangará, porque o curso é integral. Eu não sei se meus pais vão conseguir me manter lá, né, a gente tem essas condições. Aí eu tinha feito um seletivo na época que o atual prefeito lá, o Adair, hoje inclusive meu amigo, ele tinha lançado um seletivo lá pro município. E eu fiz aquele seletivo. Aí eu passei no seletivo e foi chegando mais próximo, né, a data de se apresentar na Unemate. E eu pensei, rapaz, aí meu pai falou comigo, né? Falou, você não quer ver algum curso em Diamantina e tal? Falei, vamos ver como tá o vestibular lá. Aí eu vim prestar o vestibular aqui e falei, vou escolher direito. Aí escolhi, fiz, passei, aí fui chamado no seletivo. Aí eu pensei, né? Bom, tô pagando língua, né? Falei que eu não pagaria direito, e agora eu vou pagar, inclusive, né, no próprio bolso, eu vou fazer isso, né? E aí me girava na cabeça com a situação, né? Porque quem não é, eu até entendo, né? Quem não é assim da área, muitas vezes vê a coisa de uma forma superficial, pode pensar assim, né? Falar, mas tem muito concorrido, tem muito advogado. Mas é assim, se você se dedicar e ser bom naquilo que você faz, e faz com amor também, você sempre vai ter espaço dentro do mercado, né? Assim é qualquer situação, dentro de qualquer empreendimento. E aí me passava na cabeça a prova da OAB, né? Porque essa é a mais temida, né? Rapaz, eu vou fazer o curso, eu tenho que passar nessa prova. Então aí entrei no curso de Direito. Assumi lá o seletivo, fiquei em Alto Paraguai, e aí vinha todos os dias, né, na van. E depois de um determinado tempo, quando eu fui mais me inteirando com o curso e fui me apaixonando pelo curso, eu pensei, eu tenho que agora ter uma prática profissional. Eu vou dar um jeito de fazer estágio, e aí os estágios nos órgãos públicos é bom que é remunerado, né? Sim. Nos escritórios da advocacia nem sempre é e tal, mas eu cheguei a trabalhar, né, no escritório, que era remunerado. Então, aí eu estava dentro daquela situação. Cheguei um dia pro prefeito, né? Conversei com ele, não sei se ele lembra, mas eu lembro muito bem, né? Falei, passei no estágio lá pro Ministério Público, tô indo, viu? Não, como que você vai fazer isso? Você vai largar um seletivo aqui e tal, que você tá aqui, você trabalha bem e tal, pra ganhar como estagiário. Eu falei, não, aqui eu tô de passagem e eu quero, né, investir na minha carreira quando eu puder. Eu vou fazer estágio onde eu puder, né? Desde que seja remunerado, porque eu tenho que pagar a faculdade. Foco era outro, né? Tava na carreira. Justamente. E Deus é tão bom que naquele momento eu tinha feito o Enem, e aí depois eu usei para o ProUni. Só que aqui não consegui nenhuma bolsa do ProUni. E eu tinha conseguido meia bolsa em Rondonópolis. Aí eu nem lembro na época muito bem como que eu consegui. Eu sei que eu consegui ligar lá, consegui chegar até alguém que era, digamos, a autoridade para poder fazer transferência de bolsa, né? Pra cá. E aí eu conversei com essa pessoa lá, falou, não, daqui tudo bem, da nossa parte, se você quiser transferir, só que você vai ter que vir aqui. Aí eu vou,
peguei o ônibus, troquei em Cuiabá e tal. E havia conversado aqui, né? Havia a possibilidade na época de trazer então essa transferência, essa bolsa, então consegui meia bolsa. E isso mantive até o 9º semestre. Aí no 10º veio a encampação, né, da UNED pela Unemat. E aí concluí o curso e o diploma saiu como Unemat, já como Unemat. Mas a maior parte foi UNED. Né? Assim foi a minha carreira. E aí até então, enquanto eu não tinha prestado o exame da ordem, eu ficava pensando, rapaz, se eu não passar eu posso até me frustrar, né? Mas aí sempre, né, colocando Deus na frente das situações, né? Sou presbiteriano também. Então sempre tive fé em Deus que as coisas dariam certo, né? Que iriam dar certo, apesar das dificuldades e tudo mais. E aí foi, aí eu fiz uma prova, eu lembro que eu estava em Cuiabá, aí um colega falou, por que você não faz uma prova como treineiro, né? Só para treinar e tal. Aí eu falei, eu acho que não vou fazer isso não. Não, faz. Aí ele me convenceu, eu falei, tá, eu vou fazer. Aí eu fiz a inscrição. E no dia também eu estava em Cuiabá, quando foi a data da prova. Aí ele me perguntou, e aí, você vai fazer a prova? Eu falei, não vou não estudei não, eu estudei pouca coisa. Essa prova era da OAB? Da OAB. Primeiro ele me convenceu da inscrição, aí fiz a inscrição, aí depois da prova, né? Aí ele falou, não, faz, tal. Aí eu lembro que eu fiz, né? Fiz a primeira fase, e aí passei assim, dentro daquele limite que é metade da prova, né? Então tinha acertado em metade. Aí foi, boa coisa, né? Assim, já estudava, assim, né? Não, mas só que não de forma direcionada pra prova, né? Isso. Aí vem a segunda fase. Aí na segunda fase ele de novo insistindo, tal. Só que aí, sinceramente, para a segunda fase eu não tinha preparo, né? Eu já tinha uma noção muito boa de peças e tudo mais. E aí na segunda fase eu acabei não passando. Aí veio um outro exame da ordem, aí conversava com outros amigos, né? Incentivava também, né? Porque aí te dá aquele ânimo e tal. E aí passou mais um exame, aí quando já estava na 9ª fase, né? Que é o 9º semestre, e aí eu fiz, e aí eu estudei, preparei para passar, né? E aí deu tudo certo, graças a Deus. Falei, bom, agora, né? É isso mesmo, eu tô no caminho certo. E eu tenho um amigo que se tornou meu amigo, né? Promotor de justiça, e ele brincava comigo. Você ia estar lascado, rapaz. O que você tá pensando em agronomia aí ainda? Contava a história assim pra ele, né? Ele gostava de tirar sarro, ele falava isso. E aí as coisas foram acontecendo, graças a Deus, desencadeando, e assim como começou, e tô aqui na jornada jurídica até hoje. Sou apaixonado, mas sou apaixonado mesmo pela docência. Apaixonado mesmo pelas aulas. E na docência o senhor tá há quanto tempo? Há 9 anos. Vai fazer uma década ano que vem.